Olá, seja bem-vindo aos destaques do Brasil e do mundo. Você confere agora as principais notícias. Uma droga contra o câncer mata todos os tumores e preserva as células saudáveis, de acordo com um estudo realizado em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos. O nosso repórter Leonardo Félix tem as informações. Cientistas do Hospital City of Hope, na Califórnia, desenvolveram um medicamento capaz de eliminar diferentes tipos de tumores. O produto foi testado em 70 variedades de células cancerígenas, entre elas do câncer de útero, mama, ovário, pele, pulmão e cérebro. A pesquisa e desenvolvimento da droga já duram 20 anos, atividades lideradas pela médica norte-americana Linda Malkas. Essa nova terapia tem como alvo uma variante cancerígena do PCNA, uma proteína que passa pelo processo de mutação. Com isso, essa substância replica o DNA e faz o reparo de todos os tumores em expansão, o que ajuda no crescimento das células doentes. Em um artigo recente publicado na revista Cell Chemical Biology, os cientistas relataram que durante os testes, o remédio matou seletivamente as células cancerígenas. O resultado observado em laboratório demonstrou a interrupção do ciclo reprodutivo das estruturas com câncer e a manutenção das células saudáveis. De São Paulo, Leonardo Félix. A Anvisa aprovou novas regras para os rótulos de medicamentos. A intenção é deixar as informações mais claras para o consumidor. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou mudanças na rotulagem de remédios. De acordo com a agência, as alterações nas embalagens dos remédios têm o objetivo de tornar mais claras as informações para garantir a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. No caso de remédios isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação devem ficar dispostas na parte da frente da embalagem, para facilitar a visualização pelo consumidor, além da quantidade total de medicamento, que também vai aparecer na parte frontal do rótulo. Segundo a agência, outra mudança é o uso obrigatório de letras maiúsculas em parte do nome do remédio, para ajudar a reduzir os erros de medicações com nomes semelhantes. Em relação a remédios que são vendidos ao governo federal, também vai ser substituída a frase "venda sob prescrição" por "uso sob prescrição". O Brasil registrou por dia mais de 700 multas somente por evasão nos pedágios. E o número de infrações no país ultrapassou 111 mil só nesse ano. Nos primeiros 5 meses do ano, em média, 735 motoristas foram multados por dia no Brasil por furar o bloqueio do pedágio nas estradas do país e fugir sem pagar a tarifa. No total, foram quase 111 mil evasões verificadas no período. Somente em um trecho de 437 quilômetros entre os municípios de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Jataí, em Goiás, administrados pela Ecovia Cerrado, foram registradas 6 mil evasões neste ano. No ano passado, foram 10 mil casos no mesmo trecho. Em rodovias importantes do país, como a Fernão Dias, o comportamento infrator já teve crescimento de 62% neste ano. A invasão de pedágios é considerada infração grave pelo Código Brasileiro de Trânsito, por colocar em risco os usuários e trabalhadores da rodovia. O tipo de violação pode penalizar o motorista. A evasão de pedágio gera perda de 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. Todas as praças de pedágio são monitoradas por câmeras e são essas imagens utilizadas para provar que houve infração. Ao ser detectada a evasão, as imagens e os dados do veículo são repassados diretamente à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável por enviar a multa ao motorista. O processo é automatizado e feito por meio de um sistema integrado e compartilhado entre a empresa e o órgão fiscalizador. E agora, nos destaques internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente das acusações de que teria liderado uma conspiração criminosa para mudar o resultado das eleições de 2020.
grande favorito entre os republicanos para disputar a eleição presidencial de 2024, o ex-presidente Donald Trump se declarou inocente em um tribunal da capital, Washington. O magnata de 77 anos responde por acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden. Em um documento de 45 páginas publicado na terça-feira, o procurador especial Jack Smith acusou Trump de minar as bases da democracia americana, ao tentar alterar a apuração dos votos nas eleições presidenciais. Sem precedentes, a acusação é particularmente grave, considerando-se que ele era o presidente em exercício no momento dos fatos. O bilionário denunciou em sua conta na plataforma Truth Social a instrumentalização sem precedentes da justiça contra ele. A situação do ex-presidente Donald Trump, como nós vimos agora, tem despertado o interesse do mundo todo, principalmente porque ele é um forte nome para concorrer nas próximas eleições norte-americanas. Nós consultamos um especialista para explicar o que pode acontecer se Trump for condenado em um desses processos. O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado ontem de 4 crimes muito graves, entre eles o de conspiração e o de obstrução. Na prática, esses crimes podem determinar uma condenação dele futura na justiça americana, porém não impedem de concorrer à presidência dos Estados Unidos e muito menos de assumir o cargo. Na história dos Estados Unidos já aconteceu, em 1798, de um deputado federal estar preso e ter concorrido à eleição, vencer e tomar posse na prisão, o que é um fato sui generis. Por que isso? Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral e muito menos uma lei da ficha limpa como no Brasil. Então, Trump pode sim concorrer à eleição e ser eleito. Caso ele seja preso, ele não pode votar e às vezes ele não pode tomar posse porque ele precisa, por lei, fazer o juramento no Congresso. Hoje, como fica a situação de Trump? Ele pode, primeiro, concorrer à eleição. Ele é permitido que ele concorra à eleição, pode vencer a eleição e todos esses processos o ajudam muito nas prévias. As pesquisas mostram que nas últimas semanas Trump subiu mais de 20% na preferência do eleitorado republicano. Então pode ser sim que mesmo com todas as acusações, mesmo com todo o processo correndo, ele ainda vença as prévias e possa ser candidato à eleição em 2024. O Reino Unido lançou o primeiro serviço permanente de entrega postal com drones na Escócia. A novidade pode ajudar a evitar problemas em caso de mau tempo, melhorar a segurança dos funcionários e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. As encomendas voarão de Stromness, a segunda cidade do arquipélago, para as ilhas de Grahamsay e Hoy. Até agora, o correio era normalmente transportado por ligações de ferry, e, de acordo com o Royal Mail, os drones irão ajudar a evitar contingências, como a suspensão recorrente destes transportes devido ao tempo ruim. A proximidade das ilhas também permite que drones sejam utilizados no atual marco legal, já que as rotas não exigem autorização para voos fora da vista do piloto. De acordo com um comunicado do Royal Mail, o uso de drones está inicialmente planejado para 3 meses, mas pode ser prolongado. E por hoje é só. Essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever essa ou conferir outras reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.